nosso querido Gil Latoreira, todos os telespectadores da TV8 e da Connect TV. Mais uma vez, um grande prazer ter a oportunidade de apresentar este quadro, o Política em Foco, parceria da Connect TV com a TV8. E nossa convidada de hoje é a deputada estadual Janaína Pascoal, que já nos ouve, já está na tela. Muito boa noite, deputada. Boa noite, eu agradeço imensamente o convite e desejo saúde a todos os espectadores que nos acompanham, porque é o que mais a gente precisa, não é? Janaína, eu vou tratá-la dessa maneira, conforme você mesmo me autorizou, me solicitou que fizesse com essa intimidade, mas quero publicamente deixar aqui de forma como cidadão, como jornalista, a admiração que tem pelo seu trabalho, pela sua atuação na Assembleia Legislativa e começar falando de uma postura que a senhora tem tido desde o início do seu mandato, de uma independência que eu chamo de uma independência incômoda, porque em alguns momentos as pessoas a criticam por ser de um lado, e aí uma frase que vá de encontro com alguma crítica, alguma coisa ao governo federal, o outro grupo já a acusa de ser traidora. Como é que a senhora tem administrado esse, que eu chamo de essa independência incômoda nesses 2 primeiros anos de mandato? Então, na verdade, eu estou deputada, né? E na condição de deputada, eu atuo como sempre agi na vida, seja como advogada, seja como professora de direito, que é buscar o que é justo, né? Está sempre reavaliando essa minha própria concepção do que é certo, do que está errado, ouvir todos os lados e apoiar o que eu entendo que é melhor para o maior número de pessoas, criticar, na medida do possível, de forma construtiva, né, e não agressiva, o que eu entendo que é ruim, e isso tem preço, né? Isso tem ônus, porque fatalmente eu desagrado. É muito raro alguém dizer, nossa, eu acho ótimo, concordo, né? Geralmente as pessoas querem que a gente se alinhe ao presidente ou querem que a gente se alinhe ao governo ou querem que a gente critique tudo que a esquerda defende, né? E essa busca pelo justo foi uma constante na minha vida. Eu lembro uma vez que os alunos do 11, né? Eu sou professora de Direito na USP, estou licenciada agora por causa do mandato, e eles tinham que fazer uma matéria sobre um projeto de lei que endurecia muito todo o tratamento criminal das drogas, uso, venda, tudo. E eles já tinham entrevistado os outros professores, que eram todos contrários ao projeto, e como eu sou contra a legalização de venda de drogas, eles queriam me ouvir certos de que eu iria defender o projeto. Mas era um projeto maluco, com prisão perpétua. E aí eu falei, não, mas eu sou contrária. Mas como assim, professora? A senhora não é contrária a legalizar? Eu falei, sou. Então por que a senhora não defende esse projeto? Eu falei, porque o projeto é errado, o projeto é ruim, o projeto é injusto. Eu falei, o fato de eu não querer legalizar não significa que eu queira pena de morte, né, para a mesma situação. E no tema do aborto, por exemplo, que eu fui ao Supremo sustentar que não se legalize a prática do aborto, mas eu defendo as hipóteses que a lei tolera, né, como no caso de estupro, no caso de risco de morte para a gestante. Quando eu saí do Supremo, as mulheres que defendem a legalização do aborto gritavam, né? Mulher machista, mulher machista. E as mulheres que são da causa pró-vida, que eu me considero também uma defensora da causa pró-vida, elas me chamavam de abortista, porque queriam que eu fosse contrária, inclusive nas hipóteses legais, né? Essas hipóteses extremas. Então, assim, como eu sempre busco o caminho do meio, no sentido do que é mais ponderado, do que contempla todos, né, os fatores,
um modo de ser que incomoda muito. Não é só na política, na vida universitária foi muito pesado. Né? A minha existência na universidade era quase como um crime diário, entendeu? Eles não me suportavam, não os alunos, os Sim, professores, sim. os meus chefes, entendeu? Então é isso. Mas eu não sei se é de outra forma, eu não sei, entendeu? Essa sua forma, né, de se expressar tem sempre um modo de falar combativo. Você é brava, deputada? Porque a gente tem a impressão de que você é brava. Então, as pessoas acham que eu sou brava, né? Eu não me acho brava. Eu não me acho brava, eu me acho paciente, mas assim, eu sou uma pessoa assim também. Se eu vejo que tem alguma coisa muito errada, que eu tento corrigir, que eu tento orientar, né? E aí a gente percebe eventualmente que tem má fé. Aí eu fico brava, entendeu? Agora eu sou contundente. Então, às vezes a pessoa acha que eu estou brigando e eu não estou brigando, eu estou só argumentando, entendeu? Eu tenho que melhorar. Ou não, ou tem que continuar, né? Acho que a combatividade, muitas vezes, ela é importante, principalmente para a vida pública. Janaína, eu vou perguntar agora a respeito desse momento de polarização de governo do Estado e governo federal. Como eu não me lembro de ter visto isso na história do Estado de São Paulo. Eu não me lembro de uma coisa tão polarizada onde qualquer tipo de apoio a uma ação positiva do governo do Estado, ela obrigatoriamente é polarizada pelo governo federal e vice-versa. Isso não tem sido muito saudável para esses tempos de pandemia, para o combate importante da defesa da vida. Como é que a senhora tem enxergado essa treta entre governo federal e governo estadual de uma maneira como nunca havia acontecido? É muito triste, porque, para mim, os dois perderam a mão, entendeu? Os dois, infelizmente, acertando ou errando, caíram no ridículo. Né? Tanto o presidente, que começou, inclusive, a prejudicar São Paulo, né, por ter medo do governador como adversário, por só pensar em 22, né, traindo o que ele prometeu para todos nós na campanha. Não sei se é o caso, mas eu votei nele. Ele falou olhando no meu olho, não foi pela televisão, foi pessoalmente. Janaína, eu não vou querer concorrer à reeleição, essa história de reeleição não foi boa para o país. E assim, ele não só quer concorrer, como ele só se pauta por isso, entendeu? Então, ele infelizmente, perdeu a mão nessa briga com o governador, e o governador, né, começou certo, vamos dizer assim, começou com uma postura mais positiva, de enfrentamento de uma crise que é real, mas perdeu a mão, entendeu? Não precisava ter uma coletiva todo santo dia, na hora do almoço, não precisava usar esse horário, né, nobre, porque ele passa em todos os canais praticamente, e a gente sabe o tanto que ele gasta de dinheiro com publicidade, né? Não precisava fazer palanque, fazer da doença um palanque diário, entendeu? Então, assim, eu não sei quem ele acha que ele está enganando. Tá todo mundo vendo, sabe? Tá todo mundo vendo que quando ele diz que a preocupação é a vida, a preocupação é aparecer para se viabilizar para 22. Então, quando os dois, né, transformam o 22 em algo mais importante do que um momento grave como esse, para mim, os dois estão fora. Eu não quero votar nem no governador, nem no presidente em 2022. Usada essa frase, hein? Pesada, é triste. Eu estou triste como cidadã. Agora, de certa maneira, Janaína, você não sente que, de alguma maneira, tanto o Bolsonaro quanto o Dória, nos últimos 10 dias, perceberam
alguns desses erros e deram uma recuada. A gente vê o governo federal, o próprio presidente Bolsonaro, fazendo eventos agora com o uso de máscara, falando que a vacina é o caminho. E, por outro lado, o governador Dória diminuiu um pouco o tom de guerrilha, um vídeo que ele postou na semana passada nas redes sociais num tom mais tranquilo. Você acha que, de alguma maneira, tem um caminho um pouquinho melhor para os próximos meses por essa postura, vamos dizer, mais arrefecida dos dois? Pode ser, mas eu acho que eles não aguentam. Eu acho que... Não vai aguentar, vai quebrar o pau daqui a pouco. Eu acho que é mais forte do que eles, entendeu? E eles se pautam muito. Por exemplo, o presidente, ele tem um problema. Ele se pauta muito pelas redes. Se as redes o estão apoiando, se as redes... E o eleitor, vamos dizer assim, raiz do Bolsonaro, é um eleitor que gosta de briga, né? Que gosta de confusão, que gosta que ele faça aquelas bolsonarices, entendeu? E ele se habituou a agir para esse grupo, sem compreender que quando ele age para esse grupo, ele está desagradando um grupo muito maior, está prejudicando o país, inclusive internacionalmente, que esse ponto, né, da nossa situação perante o mundo está me preocupando. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser mal compreendida, mas é honesto. Tanto quanto o problema que nós estamos enfrentando internamente, que é a situação da pandemia. Tá? Então, por exemplo, essa semana o presidente está trocando o ministro da Saúde, inclusive para tentar renovar, para poder ter elementos, para mudar um pouquinho, né? Essa coisa Tá parecendo um pouco aquela troca de técnico de futebol, que não vai mexer tanto assim no time, mas muda o ânimo. É mais ou menos isso que é a impressão que eu tive. Eu acho que ele vai... Mas, assim, infelizmente, os fatos vão fazer com que eles tenham que mudar o comportamento. Porque eu estou acompanhando a pandemia na ponta, conversando com médicos, a situação está muito grave. Então, eu acredito que eles vão precisar, né, por um imperativo dos fatos, mudar comportamento. Tá? Então, ele joga por uma torcida muito pequena, porém barulhenta, e ele acaba desagradando um grupo muito maior que o elegeu, porque eu estou falando do eleitor dele, eu não estou falando do petista, do pissolista, que nunca vai votar nele. Eu estou falando do eleitor dele. E ele gera uma insegurança com relação ao nosso país perante o mundo. Então, eu já venho defendendo há alguns dias, publicamente, já penso isso até antes de ter tornado público, que o presidente troque também o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo. Tá? Nem no começo eu penso que o ministro foi o melhor nome. Porém, talvez tenha tido o seu momento quando era governo Trump, quando o Bolsonaro precisava mudar um pouco, né, também daquele esquerdismo que dominava a política internacional até então. Mas o ministro Araújo não é o nome para este momento que o mundo está vivenciando. Tá? Ele já está prejudicando o país. Nós estamos sem nenhuma credibilidade internacional, né? Por força da maneira como o presidente lida com a doença, por força da falta de tato para tratar das questões ambientais. Aí eu não sou uma pessoa que assim, você tem visões, né? O direito ambiental, o ambientalismo, ele tem várias visões. Eu tenho uma visão antropocêntrica do direito ambiental, que é colocar o homem no centro, né? Então, o ambiente não existe pelo ambiente. Ele existe para a gente preservar a vida, sobretudo a vida humana, entendeu? Então, é uma visão mais antropocêntrica. Então, só que, assim, a maneira como o ministro Salles se manifesta, as coisas que o presidente fala, não são feitas da forma apropriada. E isso está tendo um impacto internacional terrível. A maneira como ele mudou o presidente da Petrobras, né, criou uma desconfiança também na seara econômica, inclusive internacional. E quando Ernesto Araújo é chamado a se manifestar,
ele se manifesta da maneira bolsonarista, que ele nem é, porque quem conhece Ernesto Araújo de longa data diz que ele só começou a falar essas coisas agora, entendeu? Então, assim, é um negócio tão pitoresco. É muito chato isso, né? E eles estão prejudicando. Então, assim, precisa fazer mudança também nesse ministério, entendeu? Então, assim, bom, eu quero que Bolsonaro, né, aproveite esses 2 anos que faltam para tentar fazer o governo que ele prometeu que ele faria. Ele ainda tem condições, né? Mas eu duvido, porque ele é uma pessoa que insiste no erro. Tem uma dificuldade enorme de enxergar que está errando. E o governador, muito embora tenha um estilo diferente, né, um estilo mais sofisticado, vamos dizer assim, também é uma pessoa autoritária. Também é. Também tem dificuldade de perceber, de sentir mesmo as coisas, né? Ele reage de acordo com a imprensa, se ele está bem avaliado ou mal avaliado. Ele é um homem de marketing, entendeu? Então é mais ou menos assim, está vendendo ou não está vendendo? Então, quem olha também, né, o excesso, vamos dizer assim, o excesso de veracidade, entre aspas, do Bolsonaro e o excesso de não veracidade do Dória, não se agrada nem com um nem com o outro, entendeu? Então, eu realmente não gostaria de votar nem um nem outro em 2022. Janaína Pascoal, a gente está falando muito de mudanças de opinião, de mudanças de comportamento do próprio público do eleitorado, e tem uma coisa recente, o fato dessa mudança dos rumos dos processos contra o ex-presidente Lula, que o tornam, neste momento, elegível e que parece que jogou fervura nessa fogueira de vaidades relacionadas a 2022. A senhora foi uma das personalidades mais importantes no momento do que foi chamado de golpe contra a ex-presidente Dilma e por outras pessoas do justo impeachment dela. De alguma maneira a senhora se arrepende de ter participado e acha que, de repente, ter continuado o governo Dilma teria sido melhor para o Brasil? Não, não. A gente não pode ter medo da verdade, entendeu? Aqueles crimes todos foram cometidos, tem muito mais coisa, né, que sequer veio à tona, mas foram bilhões que foram desviados. A gente conseguiu demonstrar isso por meio do BNDES, por meio da Petrobras, por meio de empréstimos para Angola, para Cuba, para as empresas escolhidas a dedo. Então, eu não tenho nenhum arrependimento, teria feito tudo de novo. Acho que foi muito importante para o Brasil afastar aquele grupo do poder. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer que há décadas PT e PSDB dividem São Paulo. Segunda-feira mesmo teve eleição para a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tem uma dobradinha entre PT e PSDB, eles dividem os cargos dentro da Assembleia. O governador impõe o seu candidato. Como é que impõe? Impõe dizendo que vai punir os deputados que não votarem no candidato do governo, não vai atender a cidade do deputado, entendeu? Não vai aceitar projetos do deputado. É assim. O Dória fala de Brasília, porque o Bolsonaro dá emenda ou não dá emenda para votar no projeto A, no projeto B, mas aqui em São Paulo não é diferente, entendeu? É pressão. E não é porque os deputados exigem, ele é que pressiona. Então, ele impôs o candidato dele, e com a força que o governo tem, ele teria condições de fazer o candidato dele sem precisar dos votos do PT. Mas eles vivem numa simbiose, entendeu? Uma simbiose que só quem não sabe... Está me ouvindo, não? Está me ouvindo? Sim, não, estou ouvindo. Pedi só para aumentar um pouquinho meu retorno uma aqui. simbiose, entendeu? Que só quem não percebe é o povo. Então, isso é mais um elemento para não querer votar no Dória. O Dória se elegeu se apresentando como uma pessoa da direita, né? Usou o nome do Bolsonaro, isso aí é fato. Que ele era contra o PT. Ele teve 2 oportunidades de tirar o PT do comando de São Paulo.
que foi a primeira eleição e a segunda eleição. Ele não só não tirou, como fez acordo com o PT. Entendeu? Então, assim, votar no PT, jamais, jamais. E no caso dessas ações que favoreceram, né, na verdade foi um julgamento, não foi nem um julgamento, foi uma decisão pessoal do ministro Fachin, né, foi do ministro só, anulando todos os processos em que o ex-presidente tinha sofrido condenações, num recurso que não se prestava para isso, que não tratava desse tema, né? E, sob o ponto de vista jurídico, é uma decisão insustentável. O Ministério Público já recorreu à Procuradoria-Geral da República, eu li o recurso da Procuradoria. Sob o ponto de vista do direito, o recurso é impecável. Então, eu entendo que se houver algum amor ao direito, né, no Supremo Tribunal Federal, e o pleno tem que reverter essa decisão. E veja que eu não estou falando de política, tá? Não estou falando de política, estou falando de direito. Sim. Agora, se o direito não imperar e o Lula for candidato, eu não voto nele nem amarrada. Mas eu estou ouvindo vários eleitores do Bolsonaro, vários, dizerem que se ficar Bolsonaro e Lula, votam no Lula. Essa posição que as pessoas têm tido, já falando de 2022, o eleitor mesmo, que está fazendo mais uma vez uma escolha do menos pior ou de quem eu odeio menos. O Bolsonaro já foi eleito muito numa esteira dessa. Se monta um quadro político que parece que isso pode se repetir. Nós não temos nomes para votar por acreditar, nós teremos mais uma vez que votar em quem pode ganhar de quem eu odeio mais, deputada? Olha, é uma situação difícil. Eu acho que o nosso sistema eleitoral favorece esse estado de coisas, porque muitas vezes os caciques fazem acordos entre eles, os caciques nos partidos, não permitem que as pessoas boas, né, boas em todos os sentidos, se candidatem aos cargos mais determinantes, compram e vendem tempo de TV, né? Chamam pessoas. É duro, viu? Só quem está dentro. Eu de fora já era contra essa coisa do sistema partidário, entendeu? Do líder do partido dar a legenda ou não dar a legenda. Lembro de pessoas que tentaram se candidatar em outras eleições, me ligando, doutora, na véspera não me deram a legenda, pessoas boas que já tinham se aposentado no mundo do direito, que iam fazer um bom trabalho. Então, assim, existe todo um contexto, todo um arcabouço legislativo para que sejam sempre os mesmos, entendeu? Tá? A eleição de São Paulo agora, 2020, foi um exemplo. Nós tivemos que escolher entre Covas e Boulos. Eu não queria votar em nenhum, mas ser obrigada a votar em um, entendeu? Porque senão o que você faz? Deixa branco, vota nulo, deixa que os outros decidam. Mas eu não queria votar nem um nem no outro, porque eu não entendo que eram propostas de governo boas. Né? O Covas está demonstrando, deu mais de 30 milhões para escolas de samba no ano que não teve desfile. Como é que se explica isso? Algum projeto político a encanta nesse momento? A senhora foi tida num determinado momento como possível vice na candidatura de Jair Bolsonaro. Talvez novos convites, coisas similares para uma candidatura a vice ou até para encabeçar uma chapa para o governo do estado ou eventualmente até para o governo federal. Algum projeto a encanta a ponto de ceder aceitar um desafio desse que há 3 anos a senhora preferiu não aceitar e sair candidata a deputada? Eu não sei se eu teria legenda, porque eu sou uma pessoa que assusta, entendeu? Porque eu sou do tipo que não rouba e não deixa roubar. Então, é uma pessoa que assusta, né? Eu gosto de tudo muito certinho, entendeu?
Se você sentar comigo para discutir uma ideia, e mesmo que a gente não concorde em tudo, eu consigo trabalhar com você com tranquilidade. Eu sou muito tolerante nas ideias. Mas se tiver alguma safadeza no meio, aí eu não tolero, entendeu? Algum acordo no sentido que não é republicano, eu não tolero. Então, eu não sei se uma pessoa como eu teria legenda, entendeu? Eu fico com medo de alguém querer colocar meu nome para pôr a mão em fundo eleitoral, desviar. Então, eu não gostaria de usar fundo eleitoral, entende? Então, assim, são tantas coisas erradas que acontecem que a gente fica pondo na balança. Vale a pena a gente se candidatar e correr riscos? Né? Porque é muito difícil saber em quem confiar. O próprio presidente Bolsonaro, né, eu acompanhei muito aquele período antes dele se filiar ao TSE. Ele tinha pavor, né? A expressão que ele utilizava, Heleno Bibiano, era de ser vendido no último minuto, entendeu? Então, por exemplo, olha, ele se filiou num partido que disse que ele ia ser candidato à presidência. Aí, quando acaba o prazo para ele tentar, ele poder ir para outro, o partido não dá mais a legenda. Ele tinha pavor disso. Por que ele tinha esse pavor? Agora que eu entendo. Porque não é incomum um partido menor vender a legenda para um partido maior. Falar, olha, pagar mesmo, entendeu? Fazer acordo mesmo, vantagem, para ele não ter candidato, ou lançar uma pessoa fraca, que sabidamente não ganha, para favorecer um candidato ruim de um partido grande, entendeu? Entendi. Então, não sei, eu estou avaliando tudo isso ainda. E é interessante ouvir que assim, a senhora não foge a desafio nenhum. Eu sempre gosto desse perfil. Assim, apesar das dificuldades, a gente vê nas frases, nas colocações, sempre uma firmeza importante da gente ver. Que bom se mais políticos tivessem essa firmeza nas suas opiniões, nas suas propostas e na tentativa de sempre de ajudar o Brasil. Eu quero finalizar esse nosso bate-papo agradecendo imensamente sua assessoria, a sua cordialidade no trato desde o início do agendamento dessa entrevista e pedir suas considerações finais. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal. Eu que agradeço, reitero aqui o amor enorme que eu tenho por esse país. Menos, assim, eu não me importo muito em ocupar posições, mas eu quero pessoas boas em todos os cargos de poder, entendeu? Porque eu acho que o nosso país merece, o nosso povo merece. Então, eu trabalhei muito para formar bons quadros, né, na condição de professora, entendeu? E tenho me esforçado muito para que os meus colegas cresçam, para que eles se apaixonem pelo certo, pela coisa pública. Vamos ver, né? Eu acho que todos nós somos instrumentos. Eu jogo muito na mão de Deus, né? Essa orientação. E o que eu falo hoje, aproveitando esse espaço precioso que você está me concedendo, e eu agradeço, para a população, independentemente de gostar de Bolsonaro, de gostar de Dória, de não gostar dos dois, de detestar político, de me detestar. A gente está vivendo um drama real, tá? Real. Não importa quem acertou, quem errou, isso aí vamos deixar para ver depois. O que importa é que não vai ter leito para todo mundo, tá? Não vai ter leito de UTI para todo mundo. E nessa segunda onda, mais pacientes estão indo para UTI. Então, eu peço encarecidamente que acreditem que a doença é real, que a doença é grave. Apesar de algumas pessoas, graças a Deus, terem e não sentirem nada, muitas complicam de verdade. Nessa segunda onda, jovens estão complicando mais rápido. Nós estamos perdendo jovens, né? Eu não estou aqui desmerecendo a vida dos idosos, não é isso, mas quando nós perdemos jovens, nós perdemos futuro, tá? A gente perde os idosos, perde a experiência, perde o conhecimento. Quando perde jovem, perde o futuro. Então, eu peço encarecidamente, não esperem que tenha fiscalização, que tenha blitz, que o governador vá lá, que vá deputado querer aparecer, fechar festinha. Eu não gosto de nada disso, sabe? Essas palhaçadas não me agradam. Mas, assim, não esperem, né? Fiquem nas suas casas,
Se não puderem, tem que trabalhar, trabalhem, tem que pegar transporte público, pegue com máscara, leve o seu loquinho, entrou no supermercado, passa álcool na mão, passa no carrinho, entendeu? Quanto menos pessoas doentes, mais estrutura para nós atendermos aquelas que vão agravar, né? Os hospitais de ponta do sistema privado já estão lotados. Tá? Então, assim, para ter uma ideia, nós imaginávamos contar com os leitos dos hospitais privados para fortalecer o sistema de saúde pública. Está acontecendo o contrário. Os hospitais privados já estão precisando dos leitos públicos. Tá? E o SUS vai atender a todos, não importa se ricos ou pobres. Então, a gente precisa se cuidar, orientar os mais jovens, orientar os bolsonaristas da família, né, os radicais, que não é hora de política, é hora de responsabilidade para que a sociedade volte rapidamente a funcionar, para que todos possam produzir e para que nós possamos poupar o maior número de vidas possível. Se o governador está fazendo palanque, se o presidente está, não importa. Tá? Eu estou acompanhando na ponta, falando com o médico que não tem partido, que não está nem aí para a política, que está pondo a vida em risco, médico, enfermeiro, em nome dessas pessoas e daquelas que estão intubadas e das que vão precisar de equipamento e nós não vamos ter, eu peço que acreditem e sejam responsáveis. Tá bom? Saúde para todos, Deus abençoe. Muito obrigada por esse espaço precioso. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal, um prazer. Espero ter a oportunidade de entrevistá-la mais vezes, numa próxima vez que seja de forma presencial. O momento exige esse tipo de distanciamento, esse tipo de cuidado, mas espero ter a oportunidade de, em outras vezes, poder conhecê-la pessoalmente e ter esse bate-papo bacana, com conteúdo forte e importante para que a conscientização da população, conscientização política, conscientização nesse momento de pandemia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, meu anjo. Conte sempre comigo. Fica com Deus. Muito obrigado, amém. Eu volto para os estúdios com Gil Latoreira.